Após um encontro frustrante com Donald Trump, o Zelensky viaja para a Europa a fim de tentar costurar acordos que beneficiem a Ucrânia de certa maneira. Então, no vídeo de hoje, nós temos assuntos do dia 2 de março de 2025. Aqui nós temos a foto justamente do momento em que o Zelensky deixa a Casa Branca, de uma maneira bastante rápida em decorrência, conforme nós assistimos, da briga entre Trump e Zelensky de J.D. Vance. E, na sequência, nós temos um encontro entre o Zelensky e o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. Ou seja, o Reino Unido está buscando um lugar ao sol à medida em que precisa a Europa, em certa maneira, se posicionar diante da guerra entre Rússia e Ucrânia e também fazer parte das negociações, uma vez que tanto a Rússia, bem como também o Trump, não querem, eventualmente, os países da Europa no meio das negociações para a paz entre Rússia e Ucrânia, conforme nós bem observamos. E o que nós estamos assistindo, portanto, é um movimento de países europeus, inclusive da França e do Reino Unido, para fazerem parte também do processo de cessar-fogo. Tanto é que houve uma cimeira no dia 3 de março aí de 2025 no Reino Unido, e diversos países estiveram presentes para reiterar o apoio, assim como a OTAN, em relação à Ucrânia. Nós temos aqui, inclusive, Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, uma das presidentes da União Europeia, que sempre é mencionada aqui, disse que é necessário que a Europa se rearme. Vamos acompanhar, então, no vídeo de hoje, temas do dia 2 de março de 2025, reiterando. Eu peço a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal, a fim de que você receba aqui os conteúdos publicados e, mais ainda, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Na questão do fronte de guerra, nós temos algo muito importante, que é a questão da disputa por Toretsky. Quando nós olhamos o fronte de guerra, nós sabemos, o fronte de guerra tem 1.000 quilômetros desde o território de Kherson, no norte ali da Crimeia, Zaporísia e também Luhansk, Donetsk, até lá a região do norte em Kharkiv. Então, uma longa linha de conflito entre Rússia e Ucrânia. No Donetsk, a Oblast de Donetsk é onde nós temos o principal problema e onde nós temos uma intensidade de conflitos, sobretudo em territórios como Chasiv Yar, Toretsk e agora no território ao sul de Pokrovsk, onde a Rússia pressiona a fim de avançar para este importante hub no processo de defesa da Ucrânia no território de Donetsk. Nós assistimos, inclusive, nas últimas semanas, avanços russos importantes em todo o Donbass, em especial na região de Donetsk, a conquista de Selidov, por exemplo, ou Korahov, que foram espaços urbanos por onde a Rússia avançou de maneira bastante significativa. E o quase domínio por parte da Rússia na região de Toretsky. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma resistência ucraniana na região de Toretsky e podemos observar o quanto a Ucrânia retomou alguns territórios em Toretsky, na região de Donetsk. Vamos observar nos mapas. Então, tema muito importante envolve aí a contraofensiva ucraniana na região de Toretsky e, eventualmente, a sua retomada de territórios. Quando nós fazemos uma cronologia dos fatos, vamos observar no território, lembrando que a questão da geografia é um dos fatores fundamentais e importantes para a compreensão da geopolítica. A compreensão da geopolítica envolve a geografia. É certamente fundamental que compreendamos ali a questão de bacias hidrográficas, acesso a recursos naturais como petróleo, carvão, por exemplo, tá? Ou mesmo ainda toda a dinâmica de fronteira e disputas fronteiriças, territoriais, enfim. Ou mais ainda, a compreensão da geopolítica requer também o conhecimento histórico. Toda a discussão da expansão da OTAN ou da dissolução da União Soviética nos remete certamente às questões históricas e ao modo como se desenvolveu, desenrolou as preferências humanas na economia, na política, enfim, tá? E mais ainda a questão política é fundamental para compreender a questão geopolítica, conforme sabemos. E por isso, portanto, a gente analisa sempre esse tripé aqui com vocês: geografia, história e política. E no caso, se você quer aprofundar esse conhecimento, você tem dois caminhos. Um deles é adquirir o nosso e-book, um material feito para você estudar, ler a respeito das questões geopolíticas. O link está na descrição do nosso vídeo. Adquira o nosso material. Ou então, você pode também, caso queira aprofundar
com aulas, com conteúdo de qualidade, com contexto histórico, geográfico, político dos principais temas geopolíticos. O link está na descrição do vídeo também. Venha estudar com a gente. Mas avançando aqui, nós temos aí a questão da região de Toretsky. Vamos observar uma cronologia do tempo, e essa cronologia do tempo nos permite, portanto, compreender o que eu estou falando de maneira mais detalhada, olhando aqui no mapa. Vejam só. Então, a guerra, conforme sabemos, envolve toda a região de Donetsk aqui, ó, neste mapa, de maneira muito clara. Na região de Donetsk, que eu vou destacar aqui, existe o fronte de guerra, conforme mencionei com vocês, Chassivyar, Toretsky e atualmente Pokrovsk, tá? E aí, o avanço russo, ou pelo menos a tentativa russa de avançar em Chassivyar e também em Toretsky, tá? Então, ponto importante, fundamental, se nós aumentarmos aqui este mapa, nós temos aqui a região do Donetsk e as tentativas russas de avançar, tá certo? E aqui nós temos a região de Toretsky, onde eu faço essa bolinha vermelha, para ficar bem claro ali a região de onde nós estamos falando. Tudo bem? Porém, nós assistimos ao longo do tempo um avanço russo nesta região. Vou aumentar o mapa para que nós observemos ali, ou seja, aumentar os detalhes para que nós percebamos o avanço russo. Lá no dia 14 de janeiro de 2025, vejam vocês, no dia 14 de janeiro de 2025, nós vemos aqui a região urbana importante de Toretsky, que foi totalmente anexada pela Rússia em decorrência aí do avanço russo, tal. Perfeito? Então aqui nós temos Toretsky e nós vemos que a Rússia avançou em diversos pontos, conforme nós podemos aqui bem percebê-los, tá? Lá 14 de janeiro, tudo bem? Quando nós avançamos no decurso do tempo, nós vemos ali no dia 7 de fevereiro. A gente visualiza que, para além do espaço de Toretsky, aliás, nós falamos aqui no nosso canal, a queda de Toretsky, tá? A gente visualiza a Rússia avançando em todos os vilarejos desta região noroeste de Toretsky, inclusive adentrando numa região de mata fechada aqui, tá? E avançando. Quando olhamos ali no dia 12 de fevereiro, nós temos um cenário em que a Rússia sofre um golpe, digamos assim, porque do dia 12 de fevereiro para o dia 13 de fevereiro nós vemos uma contraofensiva ucraniana e uma certa retomada de territórios aqui, quando olhamos ali o mapa do dia 13 de fevereiro de 2025 no corrente ano. E aqui um avanço também por esta região a fim de repelir o avanço russo na localidade de Toretsky. Quando olhamos ainda mais adiante no tempo cronológico, nós vemos este cenário, de modo que basicamente a Ucrânia conseguiu se consolidar nas últimas semanas nesta região aqui, que fica a sudoeste de Toretsky, bem como também avança nesta região nordeste de Toretsky, onde estou fazendo estas setas. E então, em alguma medida, a Ucrânia pretende fechar aqui, caso consiga, uma espécie de pinça, a fim de tentar retomar Toretsky, que, repitamos, é um dos pontos chaves importantes no fronte de guerra, conforme nós podemos observar. Este mapa aqui do cenário no decurso do dia 2 de março de 2025. Tudo bem? Então aqui uma análise bem específica e detalhada a respeito do fronte de guerra, mas tratando de um ponto específico, que é a região de Toretsky. Nós poderíamos analisar Chassivyar, ou mesmo ainda Kurahov, ou mesmo fora da região do Donetsk, observarmos outras regiões, como a própria localidade de Kursk, como que está se desenvolvendo ali a questão da guerra, mas não é o caso aqui, tá bom? Por isso, deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo, porque o conteúdo aqui é, sem dúvida, de qualidade, conforme você pode bem observar. Tudo bem? Ou vamos lá agora para as questões da diplomacia, questões de política. No caso, um tema muito curioso é a Ucrânia criticando de maneira incisiva a Agência Internacional de Energia Atômica. A Agência Internacional de Energia Atômica, aquela que averigua se está ou não está ocorrendo vazamento de produto radioativo no solo, na água, nas regiões onde nós temos usinas hidroelétricas, tá? No caso, melhor dizendo, onde nós temos usinas nucleares. A Ucrânia tem ali 5 usinas nucleares.
Uma delas não está em funcionamento, que é o caso de Chernobyl, conforme sabemos, fica no norte, e uma outra de Zaporizhia, fica na região centro-sul do país, não é? Nós temos uma outra do sul, que fica mais a oeste do território Zaporizhia também. Temos uma em Rivne, também na região noroeste, aliás, do território da Ucrânia, enfim, né? Esta usina nuclear da região de Zaporizhia é uma usina nuclear que está sob disputa entre Rússia e Ucrânia. Está desligada. E aí, a Agência Internacional de Energia Atômica faz investigações ali, estudos, para compreender como que está a situação da radioatividade na região, para ter alerta sobre um possível acidente nuclear, coisa do gênero, não é? Porém, o Ministério de Defesa da Ucrânia faz críticas contra a Agência Internacional de Energia Atômica porque eles fizeram inspeções na região sem contatar, sem pedir permissão para os ucranianos. Isso irritou aí, conforme nós observamos, muito a Ucrânia, que acabou criticando de maneira bastante considerável a postura da Agência Internacional de Energia Nuclear, tudo bem? De energia atômica no caso. Vamos ler aqui em detalhe o que disse aí o Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia. Condenou violações da soberania e da integridade territorial da Ucrânia, olha só vocês, ok? Por funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica, que chegaram à usina nuclear de Zaporizhia, ocupada sem um consentimento ucraniano, entretanto, entrando ilegalmente pela Rússia. Então, através do território da Rússia, esses funcionários foram para a região e fizeram ali seus estudos, inspeções, enfim, isso não agradou à Ucrânia, porque ainda que a região esteja sob a administração do Putin, a administração da Rússia, a Ucrânia reclama esses territórios como seus, conforme nós observamos, que aliás é um dos pontos fundamentais para compreendermos a guerra, tá? Além disso, nós temos aí na questão diplomática também a cimeira em Londres. Então, líderes dos países europeus chegam no Reino Unido para discutir como que eventualmente a Europa irá lidar com o atual cenário. O novo cenário que temos, conforme sabemos, é o Trump dialogando direto com o Putin e escanteando aí os países da Europa, a própria Ucrânia, da discussão do cessar-fogo, tudo bem? E então a gente vê movimentações há alguns dias na própria França, que fez ali uma reunião com países da União Europeia e da Europa, a fim de discutir como que a França iria se posicionar diante da guerra e tal. E agora o Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, também convocando uma reunião em Londres para discutir questões pertinentes à posição do Reino Unido e da Europa como um todo na guerra. E nesta reunião nós temos a presença de Ursula von der Leyen, que vai falar sobre a necessidade da Europa se rearmar, e também nós temos a figura, tá certo, dos demais líderes da União Europeia, conforme nós vemos aqui nesta fotografia. Tudo bem? Da Itália, da Polônia, do Reino Unido, da França, tá certo? Da Suécia, tudo bem? E claro, da própria OTAN, de modo inclusive que o atual chefe da OTAN vai falar sobre o cessar-fogo e eventualmente um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia requerirá soldados da Europa no território da Ucrânia, ou seja, nós teremos a necessidade de soldados no fronte ou na região de retaguarda da Ucrânia para assegurar ali as questões de cessar-fogo, para que não escale novamente o conflito e coisas do gênero, tudo bem? Para concluirmos, antes de avançar, reitero a você que divulgue o conteúdo, curta, compartilhe, etc., tá? E vamos ali ao que Ursula von der Leyen disse a respeito da remilitarização da Europa, tudo bem? Segundo aí, a Ursula von der Leyen, é necessário que a Europa se remilitarize. Ursula von der Leyen defende aumento de gastos militares na Europa. Tudo bem? O presidente da Comissão Europeia diz que a União Europeia precisa reforçar a defesa. Tá certo? Precisamos urgentemente se rearmar. Após um longo período de subinvestimento, agora é extremamente importante aumentar os investimentos em defesa por um período prolongado. Precisamos nos preparar para o pior. Portanto, elevar os gastos, declarou Ursula von der Leyen. Uma curiosidade, me parece,
sim, esse movimento da Europa na busca de ter algum plano para se rearmar, este é um ponto. O aumento e o melhor compromisso dos países da OTAN com a própria OTAN, que é uma das pautas do Trump, tudo bem? Por mais que o Trump é alguém que no atual momento se aproxima do Putin, elogia o Putin, coisa do gênero, conforme nós estamos observando, ao ponto do Trump ser chamado por alguns de agente russo ou mesmo até de russete, né? Nós temos uma coisa muito curiosa. No primeiro governo do Trump, ele bateu muito na tecla da necessidade da Europa honrar compromissos maiores com a OTAN. Por quê? Para que o país faça parte da OTAN, que é uma aliança militar defensiva, enfim, os países têm que, no decurso do tempo ali, utilizar 2% do seu PIB, não é nacional, para a estrutura militar da OTAN e tudo mais, certo? E então a gente tem justamente uma queixa dos Estados Unidos nesse sentido. O Trump volta para a presidência e bate novamente nessa tecla. É claro que o cenário é outro, é de uma guerra em escalada no território da Ucrânia, e aí nós vemos uma Europa discutindo justamente agora a necessidade de se rearmar, tá certo? E mais ainda, de levantar fundos nacionais para que haja investimento em defesa, tudo bem? No atual momento, a Polônia é presidente da União Europeia. E o tema da Polônia, nesse contexto aí de presidência da União Europeia, é justamente segurança europeia, tá certo? Nós falamos aqui sobre este cenário. Então a gente vê um movimento geopolítico importante no território da Europa de rearmamento, remilitarização, tudo bom? Conforme o desejo do Trump e em decorrência das circunstâncias geopolíticas e da guerra na Europa. Para concluirmos, a Rússia fez ataques em todo o fronte de guerra do território ucraniano, lançando contra a Ucrânia 100 drones, e a Ucrânia batendo aí pelo menos 68 drones lançados pela Rússia. E a Rússia sofrendo revés ali na região de Toretsky, mas buscando avançar em outras regiões conforme nós observamos, em especial quando observamos a região do território de Kursk. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.